Emocionante. O sogro expôs um segredo surpreendente na boda que transformou a vida do meu filho. Rodrigo, um jovem mecânico de Belo Horizonte, estava prestes a viver o dia que mudaria sua vida para sempre. O sol brilhava intensamente, refletindo a esperança de um futuro melhor. Seria o dia em que ele e Ana, sua amada, selariam o amor num altar, mesmo com os olhares críticos que se espalhavam entre a família da noiva. Ana pertencia a uma tradicional família abastada, enquanto Rodrigo carregava o peso de um passado de lutas e sacrifícios. Ele sempre sonhou em dar uma vida melhor à sua mãe, que enfrentou tudo por ele. O salão, decorado com flores do campo, exalava beleza, mas a tensão era palpável. Os amigos sorriam, mas os olhares dos familiares de Ana diziam muito mais que palavras. Rodrigo sentia o coração acelerar, e o nervosismo se transformava em suor frio. Quando o momento chegou, seu sogro, seu Francisco, um homem respeitável e de boas intenções, tomou a palavra. A emoção em sua voz ecoou na sala, mas ninguém esperava o que viria a seguir. Meus queridos, ele começou com lágrimas nos olhos. Hoje celebramos o amor, mas hoje também revelamos um segredo. A atmosfera ficou estática e todos prenderam a respiração. Rodrigo não é apenas um simples mecânico. Ele é filho de um amigo da juventude que enfrentou a ditadura militar e que se perdeu na luta contra a opressão. O silêncio tomou conta e, de repente, os murmúrios e olhares desconfiados se transformaram em expressões de espanto e solidariedade. Rodrigo, agora exposto, sentiu seu mundo desmoronar. O que deveria ser um dia de festa se tornava um verdadeiro teste de aceitação. A revelação balançou as estruturas daquela família e a percepção de Rodrigo passou a ser mais complexa. Ele não era apenas o genro humilde. Ele devagar se tornava um símbolo de resistência. Mas nem todos estavam prontos para essa nova verdade. Sussurros de desconfiança começaram a surgir entre os convidados, formando uma tempestade emocional. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias seguintes se tornaram um embate de sentimentos, onde as conversas em família viraram discussões acaloradas. Rodrigo, que só desejava paz e aceitação, viu seu relacionamento com Ana ficar muito mais sombrio, tanto que sua amada, pelo amor que carregava, hesitava em defendê-lo. O medo da rejeição e o peso das expectativas começavam a aparecer como sombras entre eles. O que antes era um céu azul, agora estava carregado de nuvens escuras. Enquanto tentava encontrar seu lugar naquela nova família, Rodrigo questionava se realmente conseguiria quebrar as barreiras do preconceito e conquistar o respeito que merecia. A luta estava longe de acabar, e ele sabia que precisaria ser corajoso em sua busca pela aceitação e pelo amor que sempre desejou. O que viraria seu lar seria apenas um desejo ou se tornaria sua maior conquista? Rodrigo sentava-se na oficina, as mãos sujas de graxa, mas a mente longe das ferramentas e do barulho dos motores. O som característico da cidade, misturado ao calor do sol, parecia distante. Ele estava imerso em pensamentos. A revelação do sogro na cerimônia ainda reverberava em seu peito. Aqui estava ele, um mecânico, filho de alguém que lutou pela liberdade, e agora os ecos dessa história brotavam entre os cochichos nas reuniões familiares. Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou. Quando Ana o procurou, após dias sem se ver, o coração de Rodrigo disparou. Ele se lembrava dos momentos felizes, das risadas e dos planos que fizeram juntos. Porém, ao olhar para ela, viu lágrimas nos olhos e o peso de uma escolha difícil. Rodrigo, ela começou, sua voz trêmula. Meus pais estão preocupados. Eles acham que nós não combinamos.
que o seu passado pode influenciar nosso futuro. Cada palavra dela era como uma faca em sua confiança. Ele queria gritar, dizer que ele era mais do que um estigma, mais do que apenas um rótulo. E o que você acha? A pergunta saiu mais ríspida do que pretendia. Ana se calou. Seu olhar dizia tudo. No fundo, ela estava tão perdida quanto ele. Eles decidiram se encontrar em um café na esquina, um lugar que sempre foi seu refúgio. O cheiro do café fresco misturado ao doce aroma dos bolos caseiros deveria trazer conforto, mas naquele dia era apenas uma lembrança amarga do que poderiam ser. As mesas estavam cheias, mas Rodrigo sentiu-se invisível, como se todos os olhares fossem para ele, analisando sua vida. Nós precisamos contar aos meus pais, Ana disse de repente. Rodrigo engoliu em seco. Essa ideia soava como um ultimato, um convite à guerra. Falar sobre nossa história, sobre nós. Precisamos quebrar essas barreiras. Ele hesitou. Como explicar a luta de uma vida em poucos minutos, sem deixar que as palavras se perdessem em meio ao preconceito? Você realmente acha que eles vão mudar de ideia só porque você me ama? Porque a verdade que importa para eles não é sobre amor, é sobre status e aparência. Ana balançou a cabeça. Depois do que meu pai disse na festa, acho que eles realmente precisam entender. Seu passado não define quem você é agora. E eu não posso continuar assim, vivendo entre as sombras do que você representa para eles. Rodrigo sentiu o peso da responsabilidade. Não apenas pela sua verdade, mas também pela fé de Ana nele. Seria mais fácil fugir, deixar tudo para trás, mas por ela estava decidido a encarar essa batalha. Então vamos falar com eles, ele respondeu, finalmente encontrando força nas palavras. A decisão foi como um sopro de ar fresco, uma centelha de esperança em meio à tempestade. Nos dias que se passaram, prepararam-se para o encontro. Sorrisos nervosos e abraços longos eram interrompidos por silêncios tensos. Rodrigo olhava para Ana e via nela a coragem que lhe daria forças. No final do dia, o que importa é o que sentimos um pelo outro, não é? Ele sussurrou, tentando confortá-la, mesmo que a ansiedade ameaçasse sua própria segurança. A grande noite chegou. A sala estava iluminada, e a família de Ana parecia mais desconfortável do que o normal. As vozes estavam baixas e as expressões fechadas. Enquanto os olhares se cruzavam, Rodrigo sentiu um nó na garganta. O que diria? Como mostraria que ele não era uma ameaça, mas uma parte da história de Ana? E quando ele percebeu que o silêncio estava se prolongando, decidiu que era hora de agir. Olhou nos olhos de Ana uma última vez, e ela acenou com a cabeça, cheia de determinação. Temos algo importante para dizer. Mas uma interjeição interrompeu sua frase, e uma nova voz se destacou, trazendo à tona uma nova onda de tensão. Por que você está aqui, Rodrigo? O que você realmente quer? Era seu Francisco, o sogro, e seu timbre ressoava como um desafio. A coragem que Rodrigo tinha construído começava a se desfazer. Ele sabia que essa conversa poderia mudar tudo. Ao mesmo tempo, sentia que não poderia se deixar abalar. Então, naquele momento, com o coração na mão, ele se preparou para expor sua verdade. No fundo, a única coisa que ele queria era que a família de Ana visse, através dos seus olhos, que a luta por amor é sempre e eternamente válida. E essa luta era apenas o começo. O que aconteceria em seguida, Rodrigo não tinha ideia. A incerteza o envolvia. E neste novo capítulo de sua vida, o que estava por vir poderia ser tanto a libertação quanto o caos. Rodrigo respirou fundo, as palmas das mãos suadas. O olhar penetrante de Francisco queimava como uma chama, e ele sentia o peso de 1000 perguntas pairando no ar. O que você quer? Ecoava na sua mente, e um mar de silêncio se espalhou pela sala. Os rostos da família de Ana estavam tensos, e Rodrigo sabia que o primeiro passo era crucial. Eu estou aqui por causa da Ana, começou, a voz tremendo um pouco.
As palavras lutavam para sair, e ele se sentia um pescador à deriva, tentando encontrar uma âncora em meio ao caos. Eu amo sua filha. Eu sempre amei. Francisco se moveu, os olhos estreitados. Amor? Isso não é suficiente. O que você tem a oferecer à nossa família, além de seu passado? A pergunta foi dura, despejada como um balde de água fria. Rodrigo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele não era apenas Rodrigo, o mecânico. Era um filho, um homem que sonhava em ser mais. Eu posso não ter um sobrenome respeitável ou a educação que vocês esperavam, continuou Rodrigo, decidindo se lançar na maré da verdade. Mas eu prometo que vou cuidar da Ana, que vou fazer de tudo por ela. O que eu quero é construir uma vida com ela, baseada em confiança e amor. Ana apertou a mão de Rodrigo, um gesto simples, mas carregado de significados. Sua presença ali era a força que ele precisava. Ela então tomou coragem. Pai, escute. O que importa é quem somos agora, nossas escolhas. Todos nós temos um passado. Precisamos olhar para o futuro. Silêncio mais uma vez. Francisco olhou para a filha e, no seu semblante, Rodrigo viu um pequeno conflito. Havia amor ali, mas também uma proteção instintiva que muitos pais guardam. Ana, sua felicidade é o que me importa, começou Francisco. Mas você precisa entender que esta decisão não envolve apenas vocês. Trata-se do que nossa família representa. O coração de Rodrigo apertou. Ele sabia que não podia simplesmente desmoronar e deixar de lado sua própria história. Senhor, eu respeito sua preocupação, mas o passado não é o que eu sou hoje. Cada um de nós carrega suas lutas. A luta pela liberdade da minha família também é uma herança. Eu aprendi valiosas lições com isso. Os murmúrios entre os familiares começaram a surgir. Algumas expressões se fecharam, outras começaram a mostrar um leve interesse. Francisco, no entanto, permanecia distante, observando cada movimento, como um caçador que avalia sua presa antes do ataque final. Se você realmente ama minha filha, ele desafiou, prova isso, me mostre que é digno dela, prove que você pode ser parte da nossa família. As palavras soaram como um ultimato. Havia um peso na frase que poderia ser ouvido em toda a sala. Rodrigo sentiu um misto de desespero e determinação. O que seria um caminho seguro, agora parecia um campo minado. Mas Ana, percebendo a luta interna dele, piscou sutilmente como se dissesse, estou contigo. Isso bastava para Rodrigo. Eu nunca vou desistir de Ana, declarou, a voz firme. E se me permitem, quero provar que posso ser digno dela, que posso agregar à sua família e não ser apenas uma sombra do passado. Nervosismo misturado com coragem. Apenas o pai de Ana respondeu com um olhar que misturava preocupação, dúvida e, quem sabe, uma leve curiosidade. O clima na sala estava mudando. Então está compreendido. O caminho não será fácil, Francisco respondeu, com um tom mais brando, mas que ainda guardava rigidez. Você terá que lutá-la, Rodrigo, até o fim. Senão, voltaremos a nos ver como estranhos. O encarceramento emocional no peito de Rodrigo afrouxou um pouco. Ele sabia que tinha dado seu primeiro passo numa longa jornada, mas um novo dilema se formava em sua mente. O que seria lutar para Francisco, para a família de Ana? E mais importante, ele se perguntava, o que aconteceria se eles não aceitassem essa luta? Rodrigo olhou para Ana e o seu olhar refletia mais perguntas do que certezas. Estavam no limiar de algo que poderia ser transformador. No fundo, uma nova ideia germinava. E naqueles olhos brilhantes, uma proposta silenciosa e inquietante começava a surgir, como o início de uma tempestade. O que o futuro reservava para eles? Outras verdades, talvez, estivessem prestes a ser reveladas. Rodrigo saiu da casa de Ana com mais perguntas do que respostas. O ar parecia mais pesado enquanto caminhava pela rua. Ele sentia cada pedra sob os pés, cada olhar das pessoas que passavam. A luta que lhe foi imposta por Francisco ecoava em sua mente. A promessa de provar seu amor o impulsionava, mas a incerteza sobre o que isso significava o deixava inquieto. Ana o seguiu, apertando seu braço com uma força tranquila.
O toque dela trouxe um pouco de alívio, mas as sombras da dúvida ainda pairavam sobre eles. Rodrigo, ela começou, a voz suave. O que meu pai espera realmente? O que ele quer que você faça? Ele hesitou antes de responder, as palavras parecendo pesadas em sua boca. Não sei, Ana. Ele quer que eu prove que sou merecedor. Mas como? O que significa isso na prática? Ana suspirou, e Rodrigo viu a frustração em seu olhar. Talvez tenhamos que mostrar a ele a verdade. Não apenas com palavras, mas com ações. Podemos escolher um caminho que o surpreenda. Rodrigo pensou por um momento. As ações. Isso parecia a única maneira de mudar a percepção de Francisco. E se nós... começou, hesitando. E se nós criássemos um projeto, algo que beneficie a comunidade? Mostrar que posso ser mais do que apenas um mecânico, mas alguém que se importa? A ideia acendeu uma luz nos olhos de Ana. Sim, poderíamos organizar um mutirão para ajudar os moradores aqui da região. Um evento que fizesse todo mundo lembrar que cuidar do próximo é o que realmente importa. O entusiasmo foi contagiante, e quanto mais conversavam, mais Rodrigo sentia o peso do desafio se transformar em uma oportunidade. Eles podiam fazer mais, e essa aliança cimentaria o que sentiam um pelo outro. Os dias seguintes foram uma corrida maluca de planejamento. Eles mobilizaram amigos e conhecidos, e a resposta foi maior do que esperavam. Rodrigo se lembra do sorriso no rosto de Ana enquanto desenhavam cartazes e distribuíam folhetos na vizinhança. Ele percebeu que estava se apaixonando não apenas por ela, mas pela ideia de lutar por um futuro juntos, uma vida que podia ser construída com amor e propósito. O dia do mutirão chegou e a energia era palpável. Sorrisos e risadas se misturavam ao som das ferramentas batendo e o cheiro de comida sendo preparada. A comunidade parecia unida, todos trabalhando lado a lado. Rodrigo sentiu algo mudar dentro dele, como se um novo capítulo estivesse sendo escrito. Enquanto ele organizava as equipes, Francisco apareceu. Não quis se destacar, mas seus olhos investigaram cada movimento, cada interação. A princípio, Rodrigo sentiu um frio na barriga. E se não fosse o suficiente? O que precisaria fazer para ganhá-lo de vez? Mas no meio do trabalho, algo inesperado aconteceu. José, um vizinho idoso que estava ajudando a pintar a fachada de uma casa, tropeçou e caiu. Rodrigo correu rapidamente para ajudar, e ao estendê-lo a mão, viu Francisco se aproximar. O medo e a apreensão se transformaram em uma preocupação genuína no olhar do sogro. De repente, algo no comportamento de Francisco parecia se modificar. Ele não só observava, mas estava presente. Parecia surpreso com o que via. Rodrigo ajudou José a se levantar, trocando algumas palavras encorajadoras. De repente, Francisco interrompeu, com um tom que ninguém esperava. Rodrigo, ele disse, a voz firme, mas com um leve tremor. Estou vendo sua dedicação e querer. Confesso que estou intrigado. Você pode me explicar o que está acontecendo aqui? O semblante de Francisco era uma mistura de dúvida e curiosidade, e aquilo poderia ser um divisor de águas para Rodrigo. Ele se virou para Ana, buscando apoio nos olhos dela. O que ele diria? Qual a verdade que ele queria transmitir? Senhor, estamos construindo mais do que um evento. Estamos construindo um futuro, disse Rodrigo, com um misto de ansiedade e esperanças renovadas. E eu quero que essa luta inclua você e sua família. Quero realmente fazer parte de tudo isso. Ana sentiu a tensão no ar ao lado dele. E a resposta de Francisco poderia mudar tudo. O futuro deles dependia nesse momento. O que ele diria? As palavras estavam prestes a brotar. A tensão parecia cortar o ar como uma lâmina afiada. Rodrigo sentiu seu coração acelerar ao ouvir o silêncio que se seguiu à pergunta. Francisco olhou para ele. Seus olhos eram um misto de avaliação e um resquício de algo que Rodrigo não conseguia decifrar. Ana segurava a respiração, como se os dois estivessem em um mundo à parte. Você quer ser parte da nossa família, Rodrigo? Francisco começou. Sua voz estava mais firme, mas o olhar era intenso.
Não se trata apenas de fazer um evento. É sobre os valores que você traz, sobre como você vê a vida, como você enxerga minha filha. Rodrigo encontrou coragem nas palavras do homem à sua frente. Sim, Senhor, eu quero, e muito. O que mais importa para mim é que possamos construir algo juntos, não só entre nós, mas para a comunidade que amamos. Isso é o que faz sentido na minha vida. As palavras saíam como uma onda de paixão, e ele se sentiu mais seguro a cada sílaba. Francisco franziu a testa, pensativo. Uma parte de Rodrigo se questionava se aquele momento de abertura era real, se a barreira estava prestes a ser quebrada. Você sabe, Francisco disse, olhando para o chão. Eu sempre protegi Ana, sempre busquei o melhor para ela. A vida me ensinou a ser cauteloso, mas algo na sua determinação me faz perceber que talvez eu esteja subestimando você. Rodrigo sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquilo era um reconhecimento, mas ao mesmo tempo ainda restava um abismo entre eles. O que você precisa de mim, Senhor? Ele ousou perguntar, determinado a ajudar, a ser mais do que um simples nome. Compromisso, Francisco respondeu, levantando a cabeça e cravando o olhar em Rodrigo. Quero ver que você pode ser mais do que palavras. Você está disposto a lutar por Ana? A construir algo sustentável, a enfrentar os desafios que isso traz? As perguntas não eram pequenas, e a responsabilidade que caía sobre seus ombros pesava. Mas Rodrigo sabia que cada passo tinha um significado. Sim, estou, e não vou desistir dela. O olhar de Francisco revelou um espaço de esperança, mas ainda havia uma nuvem de incerteza pairando entre eles. O ambiente ao redor parecia esperar por uma continuação, como se cada pessoa presente estivesse dividida entre a expectativa e um desejo fervoroso por mudança. Ana, então, intervenhou, de forma sutil, mas firme. Pai, eu acredito que o Rodrigo está disposto a nos mostrar o que ele pode fazer, não apenas em palavras, mas em ações. Não apenas por mim, mas por todos. Francisco olhou para ela com um brilho que misturava orgulho e preocupação. Era visível que a liberdade de Ana, a escolha que ela fazia, também pesava em seu coração. O mutirão continuava ao fundo, as risadas e conversas carregavam o peso de algo maior. Nesse momento, Rodrigo teve uma ideia. E se, para começar, organizássemos um evento que envolvesse não apenas reformas, mas também uma forma de conscientização sobre a solidariedade na vizinhança? Um festival que unisse a comunidade? Os olhos de Francisco brilharam por um instante. Você só pode fazer isso se mostrar que não é apenas promessas vazias. Tem que ser com o coração. Rodrigo assentiu. Eu posso fazer isso. Eu quero fazer isso. Mas preciso do seu apoio. A resposta de Francisco se fez tardia, vinda de outra pessoa no evento, que gritou para o grupo. Vamos precisar fazer uma fogueira e um grande lanche à noite, que tal? A comida sempre une. Rodrigo sorriu. A ideia do festival começava a tomar forma, trazendo um novo sopro de energia. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta o atormentava. Essa aceitação de Francisco era real ou apenas um momento passageiro? Enquanto a conversa flui para novas ideias, Rodrigo percebeu que aquele dia seria apenas o começo. Acho que vou começar ainda hoje com a organização, Senhor, ele disse para Francisco, ainda ansioso por sua resposta. Francisco hesitou, olhou ao redor, como se estivesse lembrando de momentos que lhe foram caros, antes de lançar um olhar novamente para Rodrigo. E seus olhos brilhavam, como se a verdadeira verdade, além do amor e do respeito, estivesse prestes a se revelar. Rodrigo, há algo que você ainda não sabe sobre a minha família. Algo que pode mudar tudo. Rodrigo sentiu o coração parar por um breve instante. O que poderia ser? Rodrigo prendeu a respiração, esperando ansiosamente que Francisco prosseguisse. O ar parecia pesado, como se o mundo todo estivesse em câmera lenta. Ana, percebendo a apreensão, pegou na mão de Rodrigo e lhe deu um leve aperto, como se dissesse: Não se preocupe, eu estou aqui. Você precisa entender que a nossa família não é como as outras, Francisco começou, com uma voz baixa, quase solene. Tem um legado que vem de gerações, algo que eu nunca compartilhei com ninguém de fora.
Quando Ana nasceu, fiz uma promessa de protegê-la a todo custo, e essa promessa envolve um segredo muito profundo. Rodrigo sentiu um frio na barriga, um misto de curiosidade e receio. O que é esse segredo, senhor? Francisco olhou ao redor, quase como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. A família que você conhece, a que está aqui hoje, é apenas a superfície. Em nosso sangue existe uma tradição que remonta à nossa ancestralidade, uma ligação com a comunidade e suas raízes que vão além do que podemos imaginar. A cada palavra, Rodrigo sentia que estava sendo puxado para dentro de um labirinto místico. O que isso significa? Ele perguntou, tentando manter a calma. Significa que temos responsabilidades e expectativas, Rodrigo. Não se trata apenas de ser um bom marido para a Ana ou de montar um festival. Existe uma conexão com as pessoas que nos precederam e precisamos honrá-las de alguma forma. Você está preparado para isso? As palavras de Francisco pairaram no ar, quase palpáveis. Ana olhava sempre para o pai, seus olhos refletindo um misto de apreensão e orgulho. O que aquilo significava para ela? Para eles, Rodrigo sentiu seu coração pulsar forte. Senhor, eu não posso prometer que entenderei tudo imediatamente, mas o que sei é que quero ajudar. Quero fazer parte disso. Quero fazer o festival e mais. Quero ajudar, e não apenas com palavras. Francisco assentiu, como se estivesse buscando algo em Rodrigo. Uma centelha de potencial que pudesse acender a chama da tradição que ele mencionara. Você precisa saber que a vida nem sempre será fácil. Nossa história não é só de alegrias, mas também de desafios. E esse festival que você propõe, ele pode ser sua primeira prova. Se conseguir envolver pessoas e manter a tradição viva, estaremos a um passo de algo gigante. Mas, caso falhe, as consequências disso podem ser graves para todos nós. Rodrigo estava ciente do peso que as palavras de Francisco carregavam. Ele sabia que estava caminhando em cima de um fio muito estreito. O futuro se desenhava incerto diante dele, mas a determinação ardia dentro de sua alma. Se é para isso que eu me comprometo, então é isso que farei. Vou lutar pelo nosso lado e não irei desistir. Ana sorriu, seu olhar cheio de esperança. Francisco parecia mais tranquilo, uma sombra de satisfação passando por seu olhar. Nesse instante, Rodrigo percebeu como era essencial olhar para o futuro com coragem, não apenas por ele mesmo, mas por Ana, pela ligação que sentia criando com a família. Os murmúrios do grupo ao redor deles continuavam, mas Rodrigo já estava perdido em seus pensamentos. Isso era mais do que apenas aceitar um papel na vida de Ana. Era um chamado para que ele se tornasse parte de uma história maior. Mas algo ainda pesava na mente de Rodrigo. O que mais ele não sabia? O que mais poderia existir nesta família além do que Francisco disse? Havia uma aura de coisas não ditas pairando no ar, e uma pergunta ecoava: qual era o verdadeiro preço desse compromisso? Com isso, uma inquietação começou a se formar em seu peito. O festival, apesar de ser um passo, poderia mais tarde revelar verdades que poderiam mudar sua vida e sua relação com Ana para sempre. Assim, ele decidiu que não apenas organizaria o evento, mas que também desvendaria cada camada desse mistério. Afinal, estava preparado para a luta, mas a verdade poderia ser a maior batalha de todas. E o que Francisco ainda não havia revelado poderia ser o ponto de virada de suas vidas. A manhã seguinte despertou nublada, mas o clima opressivo não conseguiu abafar a determinação que ardia dentro de Rodrigo. Ele se encontrou em um espaço entre a ansiedade e a expectativa. O eco das palavras de Francisco ainda ressoava em sua mente, como um chamado para a aventura. Ao olhar pela janela, sua visão se perdeu em pensamentos sobre o festival e o que ele realmente significava para a família de Ana. Assim que Ana entrou no quarto, seu sorriso iluminou o ambiente. Oi, meu amor. Está tudo bem? Sua voz tinha um tom de preocupação, e Rodrigo percebeu como era fácil deixá-la tomar conta de suas emoções. Mas ele estava determinado a abrir seu coração. Ainda estou pensando sobre tudo o que seu pai disse.
Rodrigo fez uma pausa, buscando as palavras certas. Sobre a tradição e as promessas que envolvem isso. Você sabe de mais alguma coisa, Ana? Ela hesitou, mordendo o lábio. Ele não costuma falar disso. Não é algo fácil de carregar. O jeito que ela falou evidenciou uma carga emocional que Rodrigo não esperava encontrar. Mas talvez tenhamos que enfrentar isso juntos, né? Acrescentou Ana, tentando acalmá-lo. É, juntos, reconheceu Rodrigo, sentindo uma pequena onda de alívio. Eles precisavam ser um time, precisavam se entender e se apoiar enquanto encaram o desconhecido. Durante o café da manhã, o clima era tenso, mas ao mesmo tempo caloroso. Francisco ria com os outros membros da família, como se tivesse esquecido as verdades ocultas da noite anterior. Rodrigo tentou se juntar à conversa, mas sua mente estava à deriva. Ele lançou olhares furtivos para Ana, que sorriu de volta, e por um instante sentiu que tudo ficaria bem. O festival estava mais próximo, e era nele que Rodrigo se focaria. À tarde, enquanto organizavam as coisas para o festival com os familiares, Francisco se aproximou. Rodrigo, você se lembra do que eu disse sobre o passado da família? Precisamos de um símbolo, algo que represente não somente a celebração, mas o que nos une. Um calor subiu à cabeça de Rodrigo. Ele sabia que essa conversa era importante, mas o que exatamente era esse símbolo? O que você sugere? Perguntou, tentando extrair mais informações sem parecer demasiado ansioso. Francisco, com um olhar enigmático, apenas respondeu. Às vezes, os símbolos estão mais próximos do que imaginamos. Pense em algo que já esteja entre nós. Rodrigo assentiu, mas o que poderia ser? As ideias começaram a se aglomerar em sua mente, uma mistura de ansiedade e excitação. O que poderia se tornar o elemento central de algo tão grandioso? Enquanto isso, Ana se afastou e começou a falar com outros membros da família, mas Rodrigo pôde ver que algo ainda a perturbava. Ele decidiu que, mais do que organizar o festival, precisava garantir que Ana não fosse deixada de lado nessa jornada. A ligação deles era a força que moveria tudo. Quando a noite caiu, Rodrigo levou Ana para uma caminhada. Você está pensando em algo? Ele perguntou, não querendo deixar a tensão do dia se acumular. Ela suspirou, olhando para as estrelas que começavam a brilhar. Eu estou... E ao mesmo tempo não posso deixar de me preocupar. O que será desse festival? O que mais está escondido, Rodrigo? A pergunta que pairava no ar era simples, mas carregava um peso enorme. O que mais viria à tona? O que realmente se escondia por trás das promessas e tradições que tanta pressão colocavam sobre eles? E nesse momento, a resposta parecia tão distante, quase inatingível. Mas uma coisa era certa. Rodrigo iria descobrir. A família de Ana, com suas tradições e segredos, estava mais viva do que nunca, e ele estava decidido a mergulhar fundo nesse oceano de histórias não contadas. No entanto, antes que pudesse articular suas ideias, ouviu um barulho vindo da parte de trás da casa. O coração acelerou. Algo dentro dele se agitou. O que poderia estar à espreita nas sombras? E se isso fosse a chave para tudo o que buscava? A noite estava apenas começando, e Rodrigo sentia que o verdadeiro desafio estava prestes a se revelar. Rodrigo parou ao ouvir o barulho. O som vinha de detrás da casa, onde a luz amarelada das lâmpadas não chegava. Uma mistura de curiosidade e apreensão tomou conta dele. Era como se uma mão invisível o empurrasse na direção da escuridão. Você ficou quieto. O que houve? Perguntou Ana, que o seguia, um olhar de preocupação se espalhando pelo seu rosto. Escute, Rodrigo respondeu em um sussurro. O coração dele batia forte, como se quisesse escapar do peito. A adrenalina corria por suas veias e as perguntas se aglomeravam em sua mente. Os dois se aproximaram de onde o barulho parecia mais intenso. A sombra da árvore gigante projetava formas estranhas no chão, e a brisa fria causou um arrepio na pele de Rodrigo. Ele não sabia o que esperar, mas, de alguma forma, sentia que era ali que as respostas poderiam surgir. Ao chegarem perto da parede dos fundos, algo se movia por trás de uma pilha de caixas.
Rodrigo segurou a mão de Ana com firmeza, como se desejasse passar um pouco de coragem para ela. Com um movimento cauteloso, ele puxou uma caixa para o lado, revelando um pequeno cofre de madeira envelhecida que ninguém mais parecia ter notado antes. Rodrigo, o que é isso? Perguntou Ana, sua voz um misto de surpresa e medo. Não sei, mas precisamos descobrir, disse ele, tentando manter a calma. O cofre estava como que aguardando um revelador, e com um puxão, a tampa se abriu, revelando objetos familiares, mas também coisas que ninguém esperava ver. Na parte superior, fotos antigas do festival, mas com rostos que não pertenciam à família de Ana. Rodrigo franziu a testa e começou a olhar para cada item, como se estivesse montando um quebra-cabeça de memórias esquecidas. Essas pessoas... Quem são? Ele sussurrou, mais para si do que para Ana. Ana se aproximou, olhando por cima do ombro dele. Parece que são meus avós, mas de um tempo que ninguém nunca falou. Você se lembra da história que meu pai contou sobre o festival? E se essas fotos forem uma parte disso? Olhando para aquelas imagens envelhecidas, Rodrigo percebeu que a verdade estava escondida ali, uma teia de segredos que a família de Ana tinha cuidadosamente guardado. Ele se questionou sobre o que mais estaria por trás desse festival. Precisamos levar isso para o seu pai, disse Rodrigo. Ao mesmo tempo, uma mistura de excitação e temor o dominava. Eles estavam prestes a abrir uma caixa de Pandora. As histórias que uniam as gerações poderiam não ser tão simples quanto ele havia imaginado. Ao levarem o cofre para a sala de estar, a atmosfera na casa mudara. Francisco estava sozinho, olhando pela janela. A expressão em seu rosto se desfez em um olhar de surpresa e confusão ao ver Rodrigo e Ana com o cofre. "O que vocês têm aí?" Francisco perguntou, tomando um passo à frente. O tom da sua voz carregava uma mistura de ansiedade e expectativa. Rodrigo respirou fundo. O momento era decisivo. "Francisco, achamos isso e acreditamos que você deve ver." Francisco hesitou, então olhou para Ana, que agora estava com os olhos fixos no pai. O silêncio se instalou na sala, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas do lado de fora. A tensão crescia à medida que o pai de Ana examinava o cofre. Então, sem conseguir conter a curiosidade, Francisco abriu a tampa. O olhar dele se transformou, mudando de uma ponderação cuidadosa para deslumbramento, e, em seguida, para algo mais profundo. Era como se ele estivesse revisitando um capítulo de sua vida que havia sido enterrado. "Essas fotos são da época do meu pai. Ele nunca quis que eu falasse sobre isso. Mas talvez seja a hora", ele murmurou, os olhos se perdendo nas imagens. Ana se aproximou, seus dedos envolvendo os de Francisco. "O que você guardou de nós, pai? O que essas fotos significam para a nossa família?" E nesse instante, a fragilidade dos segredos familiares tornou-se palpável, como um fio prestes a arrebentar. Rodrigo sabia que estava diante de algo monumental, algo capaz de mudar o entendimento deles sobre o que era realmente estar unido como família. Mas a intensidade das emoções estava apenas começando a se desenrolar. "Eu vou contar tudo agora. Mas preparem-se, porque o que está por vir pode mudar tudo o que vocês conhecem." A voz de Francisco tremia, como se as palavras fossem um portal para um passado que ele temia, mas que também poderia libertá-los. Rodrigo teve a sensação de que a tensa revelação estava prestes a desatar as correntes do passado, e ele não podia evitar a pergunta que agora ecoava em sua mente. O que mais essa história conteria e o que essa verdade poderia significar para ele e Ana? Francisco respirou fundo, como se visse a chance de consertar um passado que o perseguia. Os dedos dele continuaram explorando cada foto, como se pudessem tirar à força as memórias adormecidas. Ana e Rodrigo trocavam olhares, cada um tentando ler o outro, compartilhando a expectativa e o receio do que estava prestes a ser revelado. "Essa é a minha avó, e aqui meu avô", Francisco murmurou, enquanto suas mãos tremiam levemente. As fotos contavam histórias sobre dias longínquos, repletos de risos e festividades,
mas também traziam uma sombra, uma ausência iminente que o pai de Ana parecia carregar. "O que aconteceu com eles, pai?" Ana perguntou, sua voz quase quebrando no final. Ela sempre soubera que a história da família era um terreno movediço, mas sabia que agora estavam à beira de algo grandioso. Francisco hesitou, lutando contra a dor que essas memórias fomentavam em seu peito. No festival, de muitos anos atrás, aconteceu uma tragédia. Meu avô... Havia um desentendimento, algo que ele nunca me contou completamente. Mas ele dizia que precisava proteger a família, que alguns segredos deveriam ficar enterrados. Eu sempre entendi, por mais doloroso que fosse. Ele começou, os olhos marejados, enquanto sentia o peso do passado em sua voz. A sala agora estava envolta numa névoa de silêncio. Rodrigo observava a expressão de Ana, e como cada palavra de seu pai era um pedaço da história que estava sendo desvelado. Era uma dança entre a revelação e o medo de que a verdade pudesse causar mais divisão do que união. Uma noite durante o festival, houve um incêndio, e muitas pessoas se feriram. Meu avô se culpava por tudo isso. Depois disso, nunca mais falamos sobre o festival. A família se afastou e ele simplesmente parou de tocar o violão que era seu maior amor. Francisco falava devagar, como se cada sílaba fosse um corte em sua alma. Ana segurou a mão do pai com força. As palavras dele eram como um canto triste de um passado que eles tinham evitado. A história, agora revelada, começava a imergir em suas mentes, ligando-se ao presente de maneira que nunca imaginaram. "Você nunca me contou isso antes. Por quê, pai?" Ana perguntou, um nó se formando em sua garganta. Francisco fechou os olhos por um momento, recolhendo forças que pareciam se dissipar. "Eu não queria que você sentisse o peso que eu carreguei. Eu achava que, se não falássemos sobre isso, poderíamos simplesmente seguir em frente. Mas agora, vendo essas fotos, vejo que escondi muito de você. De nós", ele respondeu, o tom de voz carregado de arrependimento. Rodrigo sentia a angústia deles, o peso das verdades familiares caindo como chuva pesada. Ele queria confortar Ana, mas sentia-se impotente diante da intensidade do momento. Era um eco do passado que reverberava em cada canto da casa. Um eco que pedia para ser ouvido, para finalmente ter um desfecho. E se a história se repetisse? Precisamos entender o que realmente aconteceu naquela noite. Podemos encontrar as pessoas que estiveram lá, talvez ainda saibam mais, sugeriu Rodrigo, levantando a possibilidade de um novo caminho. As palavras dele pareciam dar um fio de esperança a um labirinto de confusões. "Sim, precisamos saber", finalizou Ana, determinando que era hora de quebrar um ciclo de silêncios. A ideia de explorar os fantasmas do passado excitava e aterrorizava. Francisco olhou para os dois, sentindo uma onda de coragem. "Se decidirmos fazer isso, faremos juntos. Não quero mais seguir em frente sozinho. Temos que enfrentar isso como família." Mas antes que o clima esquentasse, uma sombra cruzou a vista da janela. Um caminhante solitário se aproximava. O coração de Rodrigo disparou, e ele trocou olhares com Ana. O que se desenrolaria a seguir? Seria este visitante uma peça essencial do quebra-cabeça, trazendo à tona o que estava escondido há todas aquelas décadas? Rodrigo observava a figura se aproximar, e a tensão na sala cresceu. A silhueta se tornava mais nítida à medida que a luz da lua iluminava o caminho. Era um homem idoso, com vestígios de uma história nas rugas de seu rosto. Ele parecia hesitar antes de entrar, como se carregasse o peso de segredos há muito guardados. "Desculpe interromper", o homem disse, sua voz trêmula. "Mas ouvi vozes e percebi que algo está acontecendo aqui." Ana, com um misto de expectativa e apreensão, deu um passo à frente. "Nós estamos descobrindo a verdade sobre nossa família, sobre o festival que meu avô organizou. Você esteve lá naquela noite?" Os olhos do homem se arregalaram. Ele balançou a cabeça lentamente, como se lembranças dolorosas começassem a ressurgir. "Sim, eu estava lá. O que aconteceu naquela noite?" "Vocês têm que saber", ele disse, sua voz carregada de emoção. Rodrigo sentiu um frio na barriga.
Era agora ou nunca. Por favor, nos conte. O que realmente aconteceu? O homem respirou fundo, fechando os olhos por um momento, buscando a força para compartilhar sua história. Houve um incêndio, sim. Mas o que ninguém sabia, e o que sua família nunca quis reconhecer, foi que não foi um acidente. Alguém colocou fogo. Ana cobriu a boca com a mão, e Rodrigo viu as lágrimas brilharem nos olhos dela. Por quê? Quem faria isso? Existiam rivalidades profundas naquela época, antigas intrigas familiares. O festival era a união da comunidade, mas isso também despertava ciúmes. O seu avô estava no centro da contenda, e havia pessoas que não queriam vê-lo triunfar. Eu ainda me lembro das chamas, o caos e a culpa que todos carregamos. Francisco, sentado num silêncio angustiático, finalmente quebrou aquele momento. Então, o meu pai, ele não era culpado? Ele só queria celebrar a união da família. Exatamente, confirmou o homem, agora mais firme. E a sua avó? Eu sempre admirei como ela lidou com a dor. Depois da tragédia, a família se desintegrou e muitos decidiram silenciar o que realmente aconteceu. Eles achavam que esquecê-lo era a única maneira de seguir em frente. Rodrigo notou a determinação nos olhos de Francisco e Ana. Era a hora que todos esperavam, mas intimamente temiam. E como podemos reparar isso? Como podemos garantir que essa história não se perca no tempo? Vocês têm que contar. Falar com a comunidade, com aqueles que estavam lá. Não podem deixar este amor pela história desaparecer, o homem disse, olhando nos olhos de cada um. E durante o festival, lembrem-se, não é apenas uma celebração do passado, mas uma oportunidade de unir novamente o que foi dividido. Ana apertou a mão de Rodrigo e uma nova chama de esperança cresceu dentro deles. Então, vamos fazer isso. Vamos honrar nossa família e garantir que eles nunca sejam esquecidos. A sala estava em silêncio enquanto as palavras ecoavam. O visitante, agora quase como um velho sábio, havia plantado a semente da mudança. Francisco olhou para Ana e Rodrigo, já sentindo um novo nível de conexão. As conversas nas próximas semanas estavam repletas de planejamento e reinvenção. O festival se tornaria um tributo não só ao passado, mas também uma celebração de renovação e esperança. Eles organizariam um momento especial para relembrar aqueles que se foram, trazendo à tona histórias que mereciam ser contadas. O dia do festival chegou. A cidade estava iluminada e vibrante. As barracas decoradas, luminárias penduradas nas árvores e o aroma do pão fresco preenchiam o ar. Rodrigo e Ana estavam no centro de tudo, compartilhando canções e risadas, enquanto Francisco observava a comunidade unida com um olhar que misturava orgulho e realização. Durante a noite, um círculo de pessoas se formou e a história da antiga tragédia foi compartilhada com todos. Rodrigo se levantou e falou com o coração aberto. Nós temos um legado a honrar. O passado não nos define, mas o que fazemos hoje pode transformar nosso futuro. Com lágrimas nos olhos, Francisco se juntou a eles, confessando seu próprio medo em relação à verdade e como os silêncios podem causar mais dor do que a revelação. A música começou a tocar, e o que antes era um momento de tristeza se transformou em uma celebração vibrante da vida e da resiliência. Os rostos da comunidade estavam iluminados pela esperança, e Rodrigo, ao olhar nos olhos de Ana, percebeu que, apesar de todas as dificuldades que enfrentaram, eles finalmente se tornaram mais do que apenas uma história de amor. Eram a prova de que a verdade tem poder. Naquele festival, as vozes do passado foram finalmente ouvidas e a história de amor e sacrifício colocou em movimento uma nova era para suas famílias, um futuro onde mudanças, respeito e compreensão prevaleciam. Rodrigo sorriu, sentindo o calor do ambiente ao seu redor. Neste novo lar que estavam construindo, o amor parecia mais forte, mais real. Ele havia encontrado não apenas sua aceitação, mas também o amor incondicional que sempre procurou. Agora, próximo dos amigos reunidos, o coração em paz, ele olhou uma última vez para Ana e sussurrou.
estamos prontos para tudo, juntos. E assim, entre risos, danças e compartilhamentos, a história de Rodrigo e Ana iluminou não só suas vidas, mas também a de todos aqueles que vieram construir com eles um futuro onde o amor e a verdade sempre regiriam. Essa foi a transformação que todos esperavam. E Rodrigo, agora não mais apenas um mecânico, mas um símbolo de esperança e coragem, soube que ao lado de Ana poderia sim enfrentar qualquer tempestade que viesse. Agora, a história deles está escrita entre risos e lágrimas, e o legado, finalmente, em paz. Se você chegou até aqui, precisa fazer algo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Faça isso agora mesmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante e o que significou para você. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Só verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos continuar essa jornada.